Boa noite, pessoal. Vamos dar início agora a mais uma aula de fisiologia para a turma de radiologia. Seja bem-vindo, Sérgio. Estão esperando um pouquinho para os alunos entrarem para a gente iniciar a nossa revisão. Pamela, Carla, boa noite. Sejam bem-vindas à aula. Então, gente, na aula passada, a aula de ontem, estávamos falando sobre a parte do sistema circulatório, onde a gente pôde ver toda a parte do sistema cardiovascular, tá? Ediane, boa noite. Pessoal, quem for chegando, por favor, quem for da turma, lembrem de ir colocando o nome de vocês, tá? Que fica mais fácil para eu poder visualizar aqui do que tentar ler os nicknames de vocês, certo? Agradeço. Então, gente, na próxima semana nós teremos uma atividade avaliativa, a qual eu vou enviar um link, tá, de uma plataforma para vocês, e aí vocês vão responder, né, as perguntas que vão estar disponíveis lá para vocês. Então, em torno de 5 minutos, 10 a 5 minutos antes da aula, eu vou estar enviando o material para vocês. Boa noite, Val, seja bem-vinda, secretária acadêmica. Então, vou estar enviando esse material para vocês irem preenchendo, né, colocando o nome de vocês, a turma, e nesse formulário vão ter lá as questões. Então, vocês vão responder durante o tempo da aula, e quando a aula se encerrar, ou seja, quando der 8h10, eu vou informar no grupo do WhatsApp que o tempo limite, né, já se encerrou, e aí eu vou bloquear lá o formulário, tá? Então prestem atenção, quem puder botar um despertador ali com uns 5 minutinhos antes, né, de encerrar o horário, para vocês não acabarem, assim, ficar concentrado demais tentando responder e acabar extrapolando o tempo. Lembrando que vocês precisam finalizar, tá? Para eu poder computar ali como que foi entregue, né? Que vocês finalizaram aquela atividade, tá bom? Outra coisa é que vocês possam fazer com calma, tá? A avaliação, o tempo da aula vai ser suficiente para vocês poderem responder. Então, Aninha, lembrando que esse vídeo ele vai ficar disponível, né, por 24 horas e vai estar no YouTube também, tá? Então, qualquer coisa vocês podem rever tudo que eu for estar dando hoje. A aula de hoje, ela vai ser uma revisão, tá, dessas atividades dos sistemas, né, de tudo que a gente viu até agora dentro da disciplina de fisiologia, para que na próxima semana vocês possam, né, ter um rendimento melhor ainda. Lembrando que é uma revisão, então não tem como a gente falar de tudo aqui nesse momento de aula que a gente tem, tá? Então, vou tentar o máximo possível ser o mais breve, porque senão não vai dar tempo a gente passar por todos os sistemas que a gente já viu. Então, eu peguei
preparei aqui uma apresentação dentro daqueles slides que vocês já possuem, tá? Então eu fiz vamos dizer assim, compilado deles, eu resumi só para que vocês tenham algo a ser visualizado enquanto eu estou explicando, né? Para vocês puxarem lá na memória de vocês o que a gente já havia dito em sala de aula. Então, só reforçando, próxima semana, na terça-feira, nós estaremos fazendo nossa atividade, tá, avaliativa, e eu irei iniciar entre 5 e 10 minutos antes. Eu irei enviar para o grupo da turma no WhatsApp, que eu creio que todos estão presentes lá naquele grupo, tá? Então, e vou enviar esse link por e-mail também, se porventura alguém não tiver com o e-mail ou com o WhatsApp, tá? Pode acessar pelo computador também. Essa atividade, acessando o link, vocês conseguem responder. Então, quem não tem computador, não tem problema, pode responder pelo próprio celular, certo? O que importa é que vocês consigam responder, e a plataforma ela permite o uso do celular para poder fazer essa atividade. Então, vocês não vão ter problema. Como eu disse, podem ficar à vontade de escolher qual ferramenta vocês vão utilizar, ou um computador, um celular ou um tablet também pode ser utilizado. E aí, justamente, a forma que vocês vão escolher para essa avaliação depende de vocês, tá? É livre, isso aí não vai fazer diferença não. Boa noite, Sara, Lilinha, Larissa, sejam bem-vindas à aula. Então, pessoal, espero que já tenha dado aí para ter uma orientada do que a gente vai fazer hoje, né, a revisão, e o que a gente vai fazer na próxima terça-feira com essa atividade avaliativa. Lembrando que quem for da turma, coloquem o nome e sobrenome, tá, para eu poder ter um controle aqui de quem que está participando das atividades. Então, a Cristina chega agora, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, começar, senão não vai dar tempo. Então, uma revisão, como eu havia falado, não tem como a gente abranger todo o conteúdo do que a gente viu até agora em inúmeras aulas em uma aula só, tá? Então eu fiz um compilado aqui de alguns pontos, tá? Não significa que só vai ser isso que vai cair, tá bom? Vai cair tudo. Deixa eu só fazer a anotação aqui de quem colocou o nome, porque foi um monte de gente de uma vez. Então, Ana Lúcia, Ana Maria, Jérica, Ana Laura, Antônia. Lembrando, gente, que as aulas elas estão disponíveis no YouTube, tá? Então vocês não vão ter problema caso tenham perdido, né, algumas aulas. Infelizmente, como eu já havia dito para vocês, eu não consegui salvar todas as aulas do Instagram, em algumas turmas, mas aí vocês conferem aquelas, né, que vão estar disponíveis para vocês. Então, lembrando que por dia de aula existe a aula parte 1 e parte 2, tá? Lembrando que o Instagram ele só permite 1 hora de aula, então tem a parte 1 e a 2, e aí vocês verificam, tá, se tá com as duas partes, se não, pode assistir do mesmo jeito. Obrigada, Valdomiro. Obrigada aí pela força. Seja bem-vindo à aula.
Vamos lá, Felipe, chegou também. Ganhar a noite foi vá. Então, Valdomiro, se quiser, né, continuar assistindo a aula, pode ficar à vontade, tá? Seja bem-vindo a participar também. A gente vai fazer uma revisão agora sobre fisiologia, tá bom? Então vamos começar agora, já que eu peguei assim a demanda de pessoas que estavam chegando de uma vez. Então, primeiramente, a gente tem a questão, como eu disse, a gente vai fazer uma revisão, não tem como falar sobre tudo, né, do que a gente já viu. Então, boa noite, Arthur. Rafael também chegou. Então, em relação aos níveis de organização do nosso corpo, né, dos seres vivos, né, no geral, cada organismo tem a sua fisiologia, tem as suas peculiaridades, mas falando de nós, a gente vai falar especificamente da fisiologia humana. Então, existem diversas subdisciplinas, né, desde a química, da biologia, que vai estar se relacionando aí, envolvendo os seus conhecimentos para que a gente possa compreender o funcionamento de um organismo vivo. Então, há uma considerável sobreposição entre os campos diferentes que variam de acordo com quem as está definindo, como a gente pode visualizar aqui. Eu vou dar um zoom, tá, para que vocês vejam por partes. Deixa eu só ver aqui. Então, através dos níveis de organização, né, desde o nível molecular até a população das espécies, a gente tem aqui a química relacionada aos átomos e às moléculas, a biologia celular englobando átomos, moléculas, né, no caso moléculas e células, que a gente tinha visto lá no P1, quando a gente estava estudando a parte de biologia básica, né, com a parte de citologia. A biologia celular, que além do que a gente viu, né, vai envolver também os tecidos, então um conjunto de células vão formar os tecidos, aos quais a gente pode ter tecido epitelial, conjuntivo, né, todas as suas variações ali, tecido nervoso, tecido cardíaco, muscular, né, tecido adiposo, entre qualquer outro, não é, tipo de subdivisões aí, tipos de tecidos que a gente possa ter, tá bom? Dentro da fisiologia, a gente vai ter que compreender desde a questão molecular, envolvendo agora, né, um conjunto de tecidos que vão formar os órgãos, os sistemas que são formados por esses órgãos. Esses sistemas vão formar os organismos que, porventura, né, vai formar as populações de uma espécie. E aí a gente vai ter o que a gente está estudando agora na disciplina, né, que seria a questão dos sistemas, seus órgãos e o funcionamento dentro de um organismo. E aí, complementando aqui, a gente tem a parte mais macro, né, que seria os ecossistemas, onde cada espécie ela vai estar inserida, e a biosfera, que seria, né, o planeta com a relação entre todos esses organismos. E aí a gente tem a interação entre os sistemas do corpo. Então, essa inter-relação da maioria dos 10 sistemas dos órgãos fisiológicos do corpo humano vão ocorrer de forma que a gente possa funcionar como um indivíduo, né, independente, autônomo, onde muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós não estamos sendo os responsáveis por controlar o que o nosso corpo está realizando. Então, um exemplo, o sistema tegumentar, né, que representado aqui na figura, a gente teria essa parte
externa aqui, que seria a nossa pele. Então ela vai formar uma barreira protetora que separa o meio interno do corpo do meio externo, né? Então a gente, se não for, né, por uma porta de entrada, como a boca, o nariz, nada disso vai poder estar sendo adentrando o nosso corpo, tá? A não ser que exista uma lesão, né, através da pele, e aí algum micro-organismo pode estar entrando na gente. Mas se não for pelas vias respiratórias ou pelo sistema digestório, né, a gente não vai ter nada teoricamente entrando pelo nosso corpo. A gente vai ter o sistema músculo-esquelético representado aqui, né, no cantinho, onde ele vai fornecer suporte e movimento ao corpo, né, onde o nosso esqueleto, a gente vai ter os nossos ossos ali, que são estruturas rígidas, com pontos específicos, que seriam as articulações, para que a gente possa ter mobilidade, para que a gente possa se movimentar, ter movimentos de rotação, né, de supinação, entre outros, né, tipos de movimentos que a gente pode ter. E isso só é permitido graças, né, a gente ter esses momentos de encontro entre os ossos, que seriam justamente a parte das articulações e são tão importantes, né, ao nosso corpo. Então, os quatro sistemas são responsáveis por trocar materiais entre os meios internos e externos, que seria o sistema respiratório, digestório, urinário e genital. Tá? No sistema respiratório, a gente vai ter a troca de gases, que a gente já falou, né, já explicou todo o sistema respiratório, quando a gente vai ter as vias aéreas superiores, que vão permitir ali a entrada e saída do ar, que, né, dando continuidade, a gente teria chegando até os pulmões, onde na microestrutura a gente teria os alvéolos, onde vão ocorrer as trocas gasosas com a corrente sanguínea. No sistema digestório, a gente vai ter a absorção dos nutrientes e água e a eliminação de resíduos que não vão ser utilizados ali no nosso processo digestório para ser absorvido, né, para o nosso corpo. Mas serão responsáveis ali, por exemplo, na formação das nossas fezes, tá? Dependendo do alimento que a gente ingira, que a gente possa ingerir, vai influenciar na estrutura das nossas fezes também. O sistema urinário, então o sistema respiratório e digestório a gente já falou, tá? Ele completo, né? A gente já viu e vai revisar hoje. O sistema urinário e genital a gente vai ver ele para a segunda unidade, para a segunda parte da disciplina. Então, no sistema urinário, remove o excesso de água e material residual. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai ver isso com mais calma depois. Então, no sistema urinário, a gente vai ter aqui, né, a principal estrutura dele seria os nossos rins, onde vai filtrar ali o que vai ser ou não absorvido pelo nosso corpo e o que vai ser excretado através da urina. Essa urina que será formada nos rins, ela vai ser transportada através dos ureteres para a bexiga, onde vai ser armazenada e eliminada pela uretra. Lembrando que a uretra masculina é maior do que a uretra feminina, né, devido ao órgão genital masculino, que é o pênis, que ele é maior do que a vagina feminina. Então, no sistema genital, no caso, no sistema urinário, os homens, né, eles vão ter um único canal, a uretra, que vai ser responsável tanto para o sistema urinário quanto para o sistema genital. No caso das mulheres, a gente vai ter a uretra, tá? Que vai ser o canal responsável pelo sistema urinário, e a gente vai ter a vagina, que vai ser responsável pelo sistema genital. Então, na mulher, nós teremos 2 orifícios fazendo parte aí da sua anatomia, separando o sistema urinário do genital, diferente do homem, que para a parte
né, onde vai ser expelido, vamos dizer assim, ou os gametas, que seriam os espermatozoides, ou a urina, vai ser por um mesmo canal, através ali da urina, tá, que sai pelo pênis. Então, no sistema genital vai ser responsável, né, pelos gametas masculinos e femininos. No caso do sistema genital, a gente vai ter na mulher a vagina, a gente tem aqui a vagina, o útero, né, as tubas uterinas e os ovários, que vão ser responsáveis pela formação do gameta. No sistema masculino, sistema genital masculino, a gente vai ter ali os testículos, próstata, vesícula seminal, pênis, epidídimo, tá? Não estou dizendo na ordem, tá? Só para vocês lembrarem. E finalizando ali, né, na uretra, onde vai ser expelido o sêmen, que vão ter a principal formação dele, né, que é a função, que seria os espermatozoides, que são os gametas. Boa noite, Samantha. Então, dando continuidade aqui, os 4 sistemas restantes se estendem ao longo de todo o corpo, que é o sistema circulatório, que a gente tinha visto, né, na aula passada, a gente finalizou ele, distribui materiais bombeando sangue pelos vasos. E aí a gente vai ter o coração como sendo o principal responsável pelo sistema circulatório. Boa noite, Tainá e Gilmário. Então, o coração ali vai ser um órgão, né, um órgão que vai ter 4 câmeras. Boa noite, Climélia, seja bem-vinda, minha amiga. Então, esse coração com essas 4 câmeras vão ser responsáveis pela contração, né, através do músculo cardíaco, principalmente as 4 câmeras inferiores, que vão bombear ali o sangue através da contração ventricular, que seria a sístole, né, na grande circulação, bombear o sangue para o corpo todo, e na pequena circulação para os pulmões. O sistema nervoso e endócrino coordenam as funções do corpo, estão relacionados ao funcionamento de todos os outros sistemas, tá? Eles de forma, vamos dizer assim, automática em alguns pontos, em outros não. A gente vai ter o sistema imunitário, que a gente vai ver logo após a nossa atividade avaliativa, tá? Então, na semana seguinte, a gente vai começar aí falando sobre o sistema imunológico, tá? Então, células imunitárias posicionadas para interceptar materiais que possam entrar pelas superfícies de troca ou por ruptura na pele, né? Então, pode entrar no nosso corpo através da boca, através do nariz, ou então pelo rompimento da estrutura da nossa pele, que estaria íntegra, né? Então, caso seja cortada ou algo do tipo, a gente perderia ali essa integridade e seria uma porta de entrada para micro-organismos, e aí o nosso corpo, onde o nosso sistema imunitário iria agir para tentar defender ali de possíveis patógenos. Então, eles protegem o meio interno contra invasores, além de estarem relacionados ao sistema circulatório. E aí a gente tem, né, a questão da homeostasia, que seria a questão de manter o equilíbrio do corpo, né, o funcionamento corporal, de forma a mandar, nosso corpo manda sinais informando que está faltando algo, que tem algo estranho, que tem algo fora do normal. Exemplo, quando a gente sente sede. Se a gente está sentindo sede, significa que nosso corpo está precisando de água. Se a gente sente fome, é porque o nosso corpo está precisando de nutrientes. Se a gente sente sono, é porque o nosso corpo está cansado. E assim por diante, tá bom? Então, independentemente de o processo ser chamado de homeostase ou hemodinâmica,
o conceito importante a ser lembrado é que o corpo monitora seu estado interno e toma medidas para corrigir alterações que ameacem seu funcionamento normal, como a gente já tinha visto, né, durante a aula. Lembrando que aqui é só uma revisão. Então, a homeostase e a regulação do meio interno são os princípios fundamentais da fisiologia, onde a gente vai ter ali o corpo reagindo de acordo com a sua necessidade. E aí, fazendo um apanhado de tudo que a gente viu agora, né, onde a gente tem essa tabelinha com o nome do sistema, os órgãos, os tecidos e as funções representativas de cada um deles. Então, no sistema circulatório, os órgãos ou tecidos relacionados vão ser o coração, vasos sanguíneos e o sangue. Né, os vasos a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ter as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. O sangue composto das células vermelhas, que a gente vai ter ali os eritrócitos, né, onde a gente vai ter também as hemácias, que são células bicôncavas, vão ser responsáveis por estar levando o oxigênio para as células através do sangue. As funções representativas vai ser o transporte de materiais em todas as células do corpo. Lembrando que o sangue também vai ter o plasma e plaquetas, que vão ajudar na coagulação sanguínea, e células que a gente chama de células brancas, que seriam as células do sistema de defesa do nosso corpo. No sistema digestório, a gente vai ter resumidamente aqui estômagos, intestinos, fígado e pâncreas, responsáveis pelo funcionamento da digestão, para poder haver a quebra de macromoléculas e micromoléculas absorvíveis, para que esses nutrientes que a gente ingeriu possa ser distribuído posteriormente às células que a gente do nosso corpo, para que ele tenha seu funcionamento correto. Então, a função do sistema digestório, resumidamente, é conversão de alimento em partículas que podem ser transportadas para dentro do corpo, eliminando e também a eliminação de alguns resíduos. O sistema endócrino, a gente vai ter glândula tireoide, glândula suprarrenal, né, entre outras, que vão ser responsáveis pela coordenação da função do corpo por meio de síntese e liberação de moléculas reguladoras, que seriam os hormônios, que no caso esses hormônios vão ajudar a inibir ou ativar certas funções no nosso corpo. A gente já viu bastante isso, principalmente no sistema digestório. Sistema imunitário, a gente vai ter timo, baço e linfonodos, que vão ser responsáveis pela produção de células brancas, né, as nossas células, os glóbulos brancos, nossas células de defesa, que vai ter como função justamente defender o nosso corpo de micro-organismos invasores. Boa noite, Clécia, seja bem-vinda à aula. O sistema tegumentar, que é a pele, né, então a gente vai ter a pele tendo ali suas 3 camadas, e todas as células envolvidas, né, nessa camada, vai servir para proteção contra o meio externo. Então, a gente vai ter ali uma proteção que não é rígida, tá? Não é como um escudo rígido, né, mas é uma proteção contra o que vem de influência externa para o nosso corpo. O sistema músculo-esquelético, então, vão ser formados pelos músculos esqueléticos e os ossos, né, e vai ter a função de suporte e movimento. Então, os ossos, né, vão dar sustentação para a gente, e a nossa musculatura vai permitir que, através das nossas articulações, os músculos possam se contrair e permitir que a gente faça movimentações, né, diversas, que o nosso corpo está aí permitindo que a gente faça. Sistema nervoso, então a gente vai ter o encéfalo, medula espinal, né, entre outros, que vai ser responsável pela coordenação das funções do corpo por meio de sinais elétricos e liberação de moléculas reguladoras, que a gente também vai ver ainda mais para frente. Sistema genital, onde a gente vai ter os ovários e útero na mulher e os testículos nos homens, né, que vão ser responsáveis pela produção dos gametas para a perpetuação das espécies.
O sistema respiratório, a gente vai ter os pulmões e as vias aéreas superiores e inferiores, que vão estar ali relacionadas com a função da troca de oxigênio e dióxido de carbono entre os meios interno e externo, onde a gente vai inspirar principalmente o oxigênio e expirar o gás carbônico para que ele seja distribuído através do sistema circulatório para as nossas células e receba o oxigênio, seja distribuído e receba o gás carbônico, que é o resultado da respiração celular. E para finalizar, o sistema urinário, onde a gente vai ter os rins e a bexiga, que vão ter a função da manutenção da água e solutos no meio interno e remoção de resíduos, né, onde vai filtrar ali nosso sangue para retirar o que está em excesso ou que não está sendo útil ou seja benéfico para o nosso corpo. Então, resumindo, né, um pouquinho sobre a questão de transportes através de membrana, a gente precisa entender um pouquinho disso para falar sobre a questão do sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, sistema urinário. Então, a gente vai ter a membrana plasmática, né, que vai ser o equivalente à nossa pele, tá? Só que a nível celular, ele vai ser uma barreira protetora que vai impedir, né, que qualquer coisa possa entrar ou sair. Então, essa membrana, ela pode ser, né, ela vai ser seletiva, permitindo algumas substâncias entrarem ou saírem de dentro para fora da célula ou vice-versa. Essa membrana ela é formada por fosfolipídios, né, onde a gente vai ter uma bicamada lipídica ali, onde esses fosfolipídios eles vão ter a sua parte polar e apolar, onde a gente vê a parte polar sendo representada pela cabeça dos fosfolipídios. A gente pode ver aqui, então, as cabeças dos fosfolipídios, tanto para o meio, virada para o meio interno contra também o meio externo, e a gente tem no meio dessa bicamada lipídica, a gente vai ter as caudas dos fosfolipídios que são apolares, ou seja, são hidrofóbicas, né? Tem aversão à água, e a parte polar ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Então, como eu falei, essa membrana plasmática ela vai servir como uma barreira. E nessa barreira, algumas substâncias vão poder entrar e sair dela e outras vão precisar de auxílio de proteínas para poder entrar na célula. E aí a gente tem as proteínas de membrana, como por exemplo as proteínas de canal, que vão formar um poro, né, como a gente está vendo aqui, um canal, né, permitindo principalmente o movimento passivo de pequenos íons inorgânicos, né? Então, passivo significa que não vai ter gasto de energia para que essas substâncias elas possam entrar na célula. As proteínas transportadoras elas vão mudar a sua conformidade, né? Então, ela apresenta duas partes móveis que, quando se acopla a substância ou molécula que vai entrar, então ela fica, como um exemplo aqui, ela está aberta para o meio externo, então a substância, a molécula se ligou aqui, ela vai mudando sua formação até ela abrir para o meio interno e essa molécula ali está dentro da célula. Então, as proteínas transportadoras e as de canal são as duas principais classes de proteínas de transporte de membrana. E aí a gente tem também, dentro dessas proteínas transportadoras, a gente pode ter o funcionamento aí de locais, que a gente pode chamar assim, sítios de ligação, tá? Que a gente vai ter pontos específicos aonde essas moléculas, esses íons vão poder se ligar, tá bom? Então, vai existir uma proteína específica para cada molécula ou íon que porventura venha querer entrar ali no corpo. Boa noite, Ediane.
Lembrem que não colocou o nome ainda, por favor, colocar para o teu controle de quem está presente. Edjane Firmo, você é dessa turma de fisiologia? José Fábio, já botei ok. Então, boa noite, Edjane. É só me confirma se tu é dessa turma de fisiologia, tá? Pode continuar assistindo, se não for, não tem problema algum. Então, aqui... beleza. Era só para confirmar mesmo, que eu tinha lembrado que eu tinha visto assim em outra turma. Sim, Clécia, eu tô lembrada que é do P8, da minha turma de bioética, mas pode ficar assistindo. Então, gradiente de concentração, a gente vai ver relembrar um pouquinho aqui na frente, né? A gente está vendo que não precisa de proteínas para ocorrer essa troca, tá bom? Então, através da quantidade, né, de soluto que a gente tiver dentro da célula, esse gradiente de concentração, no caso aqui, no meio extracelular, ele está mais concentrado do que o meio intracelular. Então, através do gradiente de concentração, esse soluto vai entrar para a célula, para manter o equilíbrio da quantidade de vamos supor que isso fosse uma molécula aí, dessa molécula dentro da célula, tá bom? E aí a gente tem 3 tipos de movimento mediado por uma proteína transportadora. O uniporte é quando a gente vai ter um único tipo de molécula e ele vai em uma única direção. O simporte é quando a gente vai ter 2 sítios de ligação para íons ou moléculas diferentes, né? Então aqui a gente está vendo cores, né, representativas de cores diferentes e formatos diferentes, justamente para identificar que são estruturas diferentes. E aí eu tenho um sítio de ligação para a molécula aqui e tenho um sítio de ligação para esse íonzinho azulzinho. Então eu preciso que os dois se liguem para essa proteína poder mudar a sua conformidade e abrir para dentro da célula. Então, esse movimento, chamado transporte acoplado, ele é um simporte, porque as duas estruturas aqui, elas estão indo na mesma direção. E o antiporte é quando eu tenho uma ligação, vamos supor, do meio externo para o meio interno, um sítio de ligação para a molécula. E do meio interno para o meio externo, eu vou ter um sítio de ligação aqui para o íonzinho azul. Bom? Então, dentro da permeabilidade, que seria, né, justamente a gente ter a influência de estruturas, moléculas, íons entrando ou saindo de dentro da célula, a gente vai ter esses movimentos, né, sendo feitos através da própria proteína, ou da própria membrana, ou também através da proteína. Então, permeabilidade seletiva é a capacidade da membrana selecionar as substâncias que vão entrar e sair da célula, e o gradiente de concentração vai ser a diferença de concentração de uma mesma substância em 2 locais diferentes. Então, como a gente está vendo aqui, a gente pode ter, por exemplo, a osmose, onde a gente vai ter o movimento da água do meio hipotônico, ou seja, a gente vai ter muito mais soluto do que solvente. O solvente seria a água. Então, a gente vai ter muito mais aqui solvente, tá? E aí, hipotônico, soluto pouco. Então, essa água, ela vai para o meio que está hipertônico. Então, aqui tem muito soluto, tem pouca água. Então, vai haver aí uma troca, né? Onde a água, ela vai para o outro meio, meio que estava hipertônico. Boa noite, Luana. Bem-vinda aqui a mais uma aula. Então, dentro do gradiente de concentração, a gente vai ter justamente a variação entre solvente e soluto, onde uma solução hipertônica, né, a gente vai ter o movimento aqui da água para o meio mais concentrado, ou seja, onde tem mais soluto.
a hipotônica, a gente vai ter o inverso, tá? No caso aqui no interior da célula, a gente estava tendo uma quantidade de água muito maior fora da célula, então ele vai agora para o meio mais concentrado, que foi dentro da célula, e uma solução isotônica, a gente vai ter um equilíbrio entre solutos e solventes dentro da célula. Então, transporte passivo, né? Então, passivo significa que não vai gastar energia, tá? Significa que esse transporte ele vai ser a favor do gradiente de concentração. Então, como a gente estava explicando aqui, tá? Então, de acordo com a quantidade de soluto que a gente tenha, a gente vai ter ali a troca, né, de moléculas ou íons de dentro para fora da célula ou vice-versa, tá? A osmose vai ser quando esse movimento se der através da água. Então, a difusão simples ocorre o transporte pela membrana de moléculas pequenas, como por exemplo o oxigênio e o gás carbônico. Então, aonde que a gente vê essas duas moléculas aqui, oxigênio e gás carbônico, a gente vê o que? Na troca, né, que a gente vai ter lá no sistema respiratório, onde quando a gente inspira, a gente vai estar trazendo para dentro do nosso corpo o oxigênio, que é através dos alvéolos e capilares, que aí já vem o sistema circulatório, a gente vai estar fazendo uma troca da concentração de oxigênio que está no alvéolo para a corrente sanguínea, onde o gás carbônico vai sair e o oxigênio vai entrar. Só um segundo, gente, que meu gatinho está perturbando aqui. Vem. Esse meu filhote que fica dando trabalho. Então, não, tadinho, quieto. Então, a gente está vendo aqui a difusão simples sendo utilizada em algo que a gente já viu, que foi, no caso, o sistema, né, a relação do sistema circulatório e sistema respiratório. Ted, para, Ted. A difusão facilitada vai ser a questão de moléculas de maior peso molecular, que necessitam de proteínas transportadoras para poder essas substâncias, essas moléculas, passarem do meio interno para o externo ou vice-versa. Só um segundo, gente. Deixe de apontar, seu menino. Deixe de apontar. Então, a gente vai ter também a questão da osmose, né, onde vamos ter a difusão da água, que, como eu tinha falado agora há pouco, vai estar passando do meio onde tem mais água para onde tem menos. Vocês tudo mandando aqui que o Ted está dando trabalho, né? Então, transporte ativo. Então, ocorre com gasto de energia contra o gradiente de concentração, tá? Então, ele... Menino! Quase que ele derruba meu computador aqui, derruba tudo. Fica quieta, Tadinho. Pronto, ele vai deitar aqui e vai ficar quieto. Isso mesmo, né, Lúcia? Fica tocando terror aqui, destruindo tudo. Então, olha aí, quem fala que quem não tem filho, né, tem só bichinho de estimação, não tem trabalho, olha aqui o Tedinho por dizer o contrário. Sim, voltando, transporte ativo. Então, ocorre com gasto de energia contra o gradiente de concentração, né? Então, naturalmente, vamos supor, a gente teria aquele íon, aquela molécula entrando dentro da célula.
só que para manter o equilíbrio, né? Só que a necessidade da célula não precisa que exista esse equilíbrio. E aí a gente vai ter as proteínas transportadoras necessitando de gasto de energia para que essas substâncias elas sejam colocadas para fora da célula, de forma a ir contra o gradiente de concentração, como a gente já havia visto a questão da bomba de sódio e potássio, tá bom? Aqui ela está resumida, tá? A bomba de sódio e potássio, onde a gente vai ter 2 sítios de ligação para o potássio e 3 sítios de ligação para o sódio. A gente vai precisar da energia, que é o ATP, para poder colocar esses 3 sódios para fora da célula e entrar 2 potássios. Como eu já falei, gente, isso aqui vai ser só uma revisão, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui e aprofundar tudo isso. Meu Deus, já fez 46 minutos de aula, tá voando, e a gente saiu nem do início. Então, ocorre nos neurônios que permitem o impulso nervoso, e como um outro exemplo mais prático que a gente já falou, a questão da bomba de sódio e potássio, né, que vai estabelecer justamente a diferença de carga elétrica entre os 2 lados da membrana, né, o meio interno e externo, que vai ser fundamental para as células musculares e nervosas, promovendo a facilitação da penetração de aminoácidos e açúcares necessários. Então, o transporte em bloco vai ser o transporte de moléculas grandes, partículas e até bactérias. Ocorrem modificações na estrutura da membrana, como a gente já viu, e a substância é transportada em vesículas, ou seja, bolsas, por exemplo, os fagossomos, né, formada pela própria membrana plasmática. E aí a gente vai ter a endocitose e a exocitose, que seria a endocitose, transporte para dentro da célula, e a exocitose para fora da célula. Então a gente vê aqui, se a gente estivesse considerando que a setinha estivesse no lado oposto, né, seria a endocitose, onde a gente teria moléculas externas ou bactérias, né, ou outros micro-organismos que seriam envolvidas pela membrana, formando um fagossomo. No caso da exocitose, de dentro da célula. Então, por exemplo, a gente já viu lá em citologia, né, o funcionamento das organelas. A gente vai ter, por exemplo, o complexo de Golgi ali, que vai estar formando os lisossomos, vai ter enzimas sendo produzidas para que ajude a quebrar essas moléculas que foram absorvidas, ou também algumas proteínas que vão ser formadas e ser excretadas da célula para ter funções em outros locais, como por exemplo os hormônios. A Fabi está dizendo que eu posso colocar na prova. Então, dentro da endocitose, a gente vai ter a fagocitose e a pinocitose, que seria o quê? Fagocitose vai ser o englobamento de partículas sólidas através de prolongamentos citoplasmáticos, né, que são a emissão de pseudópodes, onde vai englobar aqui pode ser um micro-organismo, pode ser uma molécula, para ser digerida através, né, das enzimas que são produzidas pelos lisossomos. A Ana está dizendo que é uma boa questão, eu também acho. Já a pinocitose vai ser o englobamento de partículas líquidas no mesmo processo, só que ao invés de formar um fagossomo, forma um pinossomo, tá bom? E aí a gente chega no sistema digestório. Então, o sistema digestório ele é composto, né, de um tubo que vai da boca até o ânus, né? Então, se a gente pudesse esticar ele todo, ele seria um tubo, onde a gente vai ter ali o início do sistema digestório na boca. Logo após a gente tem a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então a gente teria todo esse processo aqui, onde o intestino delgado, né, ele é a maior parte, o intestino grosso, terminando aqui na região anal. E aí a gente, além, né, de todas essas estruturas, a gente vai ter glândulas acessórias, glândulas anexas,
são as glândulas salivares, que vão estar presentes na boca, o fígado e o pâncreas, que vão estar ajudando aí, por exemplo, no fígado na produção da bile, e o pâncreas do suco pancreático, que vai ajudar na digestão, no processo digestório. Então, a digestão é um conjunto de processos pelos quais os alimentos são convertidos em suas unidades mais simples, as quais são assimiladas pelas células. Então, a nível celular, para chegar a nível celular, a gente teve que no processo digestório ter tido uma ação mecânica e uma ação química. A ação mecânica do sistema digestório, ela começa na boca, onde a gente vai ter a língua e os dentes, que vão ser responsáveis por ajudar ali na quebra, né, daquelas macromoléculas, e os movimentos peristálticos também, que são movimentos de contração involuntária da musculatura lisa, que vai perdurar por todo o sistema digestório, o trato digestório, após a deglutição. E a gente vai ter também essa quebra, né, essa digestão sendo realizada através de ação química, onde a gente vai ter os sucos digestivos, né, as enzimas, que vai ajudar ali na quebra. Então, a digestão completa das principais macromoléculas encontradas numa refeição balanceada, a gente vai ter os carboidratos sendo quebrados em monossacarídeos, a gente vai ter os lipídios, que seriam as gorduras, né, quebradas em ácidos graxos e álcool, as proteínas sendo quebradas em aminoácidos e os ácidos nucleicos sendo quebrados em nucleotídeos. Se a gente for fazer a estrutura inversa, a gente vai ter o quê? Os nucleotídeos, que a gente vai ter lá no nosso DNA, né? Vai ser formando ali os ácidos nucleicos, e os aminoácidos, que na síntese proteica vão formar as proteínas. Então, a gente faz uma estrutura ali de quebra para poder ter o funcionamento do nosso corpo. Tá? Então, essa imagem era para estar antes, mas tudo bem. Então, a gente tem, né, a questão do nosso sistema nervoso atuando aí dentro, né, do nosso sistema digestório, como também em todos os outros sistemas, tá? Então, a modulação das atividades do sistema digestório pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, aqui em roxinho, tá? Onde está o laser, tá todo esse lado aqui roxinho, a gente vai ter a divisão do sistema parasimpático, e tudo aqui em verde a gente tem a ação, a divisão do sistema nervoso simpático. Então, a acetilcolina, ela vai ser um neurotransmissor, tá? Que vai estar nas fibras pré-ganglionares, como a gente vê aqui, ó, ACH, tá? A acetilcolina. Então, esses gânglios pré-vertebrais, tá? Que a gente vai ter aqui, a gente vai ter essa acetilcolina tendo, né, um neurotransmissor que vai estar em todas as fibras pré-ganglionares, e também fazendo parte do sistema nervoso parasimpático nas fibras pós-ganglionares, tá? E a norepinefrina, representada aqui por NE, a gente vai ter um neurotransmissor que vai estar apenas no sistema simpático das fibras pós-ganglionares, tá bom? E aí, através desses estímulos, a gente vai estar acionando, por exemplo, a abertura da cárdia, né, que vai ser a válvula que vai receber o alimento do esôfago para poder entrar no estômago, o fechamento dessa cárdia, todo o sistema de produção de enzimas, de liberação de ácido clorídrico dentro do estômago, a permanência do fechamento da cárdia e da válvula pilórica durante o processo digestório aqui no nosso estômago, depois a abertura e liberação do quilo que estava aqui no estômago para o intestino delgado, onde a gente vai ter vai ser cessado, né, a produção de enzimas e ácido clorídrico para o sistema
porque o alimento agora saiu, né, do estômago e foi para o intestino delgado. Agora vai vir a questão do suco entérico, liberação da bile, entre todos os outros processos do sistema digestório. Então, a digestão do carboidrato é feita através, né, da ingestão de polissacarídeos, onde eles vão ser quebrados em disacarídeos, que também continuarão a ser quebrados até chegar ao nível de monossacarídeos para ser absorvido. No caso da digestão de lipídios, a gente vai ter os triglicerídeos sendo quebrados em ácidos graxos de glicerol e álcool para ser também, né, ter suas funções ali dentro do nosso corpo. Lógico que tudo em excesso, né, faz mal, e aí a nível de gorduras, né, em excesso a gente também vai ter danos à nossa saúde. A nível de proteínas, a gente vai ter ali proteínas que vão ser quebradas em peptídeos, que são estruturas menores, até chegar ao nível de aminoácidos para poder ser absorvido pelas células. A digestão de macromoléculas em micromoléculas, na região da boca, a gente vai ter o amido, que vai dar início ali à digestão química. A digestão química da ação de enzimas, né, no amido. Então a gente vai ter a ação da amilase salivar, que seria justamente a enzima responsável pela quebra do amido. No estômago, a gente vai colocar enzimas também, né, que seriam as proteases, lipases, para quebrar as proteínas e os triglicerídeos. E no intestino a gente vai ter outras enzimas, como exemplo aqui amilases, maltases, proteases, peptidases e lipases, para quebrar todas as outras estruturas que não foram quebradas ainda, tá bom? Então, a gente vê aqui no amido, né, que a gente quebrou, e conclui lá no intestino as proteínas, peptídeos, até chegar a aminoácidos, triglicerídeos da mesma forma, e o que tiver em excesso, que não for necessário para o corpo, né, a gente vai poder estar eliminando através das fezes, ou dependendo do que for, mantendo ali no nosso corpo, né, como as gorduras que podem ser prejudiciais, podem se acumular nas nossas artérias e assim por diante. Fábio colocou aqui nem tudo o que, Fábio? Então, a nutrição é um processo biológico em que os organismos, animais ou vegetais, né, utilizando-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. E aí a nutrição ela vai envolver a ingestão do alimento, a digestão dela, a absorção, né, devido à quebra daquela estrutura macro para micro, e a egestão, que seria a eliminação daquilo que não vai ser necessário. E aí na boca, né, uma estrutura, uma parte do nosso corpo ao qual a gente vai iniciar a ingestão do alimento, onde a gente vai ter o alimento, a saliva que vai atuar com a ação química através da liberação dessa saliva pelas glândulas salivares, e a gente vai ter os dentes e línguas que vão fazer a parte do processo mecânico da digestão. Então, a mastigação e salivação vão ser responsáveis pela produção do bolo alimentar que vai ser deglutido. Então, os dentes, eles vão ser os dentes decíduos, né, que são aqueles chamados dentes de leite. Eles vão ser responsáveis por atuar no desenvolvimento do maxilar, vai ser responsável também pela mastigação, fonação e oclusão, né, para que a pessoa possa falar bem, mastigar bem e ter ali o encaixe dos dentes corretamente, para evitar problemas de articulação, e guia para os dentes permanentes que vão estar crescendo, né, logo abaixo, ou acima, se for na parte, né, superior da boca, e aí vai justamente ajudar a, quando eles nascerem na posição correta. Aqui tem uma legendazinha
representando as cores em relação à idade, né, a qual esses dentes iriam estar nascendo. A gente já falou disso, não vamos entrar mais em detalhes, isso aqui é só uma revisão. Então, as glândulas salivares, a gente vai ter a parótide,